Yeah. Fala, torcedor, aqui canta e vibra, canal Palmeiras 1, bora pro nosso pós-jogo aí dessa derrota, cara, que, olha, vou te contar, viu? Tem tanta coisa pra dizer, cara, que do time, da arbitragem, que vai ter que reclamar da arbitragem sim, cara, não tem jeito, não é choro não, porque perdeu o jogo. Porque teve dois lances capitais ali que o árbitro optou contra a gente e errou. Simplesmente ele errou. Os dois lances ele conseguiu. Ele teve a façanha de errar, mesmo com o VAR. E aí, né, a gente fica se perguntando por quê, né? Mas vamos lá, deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal onde a gente começar. Aperte o sininho aí para você sempre receber vídeos novos aí quando eu postar, beleza? Vamos lá. Vamos começar primeiro pela escalação aí do Abel. O Abel veio com o mesmo time, né? Com exceção aí do Felipe Anderson, né? Que eu já era sabido que ele não iria jogar. E aí eu disse, né? Realmente quem acompanhou os meus vídeos da semana e também do pré-jogo, eu falei que a tendência era de o Ramon Sousa entrar ali no lugar do Felipe Anderson e foi isso que ele fez. Manteve o Facundo Torres lá do lado direito e colocou o Ramon Sousa, manteve aí o Ramon Sousa, que ele já estava atuando pelaquela região desde que ele entrou ali. Então, entrou o primeiro jogo dele como titular. Cara, o primeiro tempo do Ramon Sousa foi ok, até que gostei bem. Alguns lances assim que você pode reclamar dele, mas acho que no geral ele foi um jogador bom. Foi bom, cara, nem foi acima da média, nem abaixo, foi um jogador bom. Agora, Facundo Torres, foi mal hoje. Hoje o jogo do Facundo Torres não fluiu, ele não foi um cara meio disperso, ele não sabia onde ficava. Você pega o mapa de calor dele, ele estava um pouco ali pela direita, mas também tinha bastante lance dele atrás. Então, o trio de ataque do Palmeiras hoje, como um todo, assim, não funcionou muito bem. Beleza, pode reclamar aí, pode falar que é um trio ali novo, né, que o Ramon Sousa está entrando agora. Beleza, mas, cara, o Palmeiras começa bem o jogo. Começa pressionando o adversário. Acho que os primeiros 10 minutos do Palmeiras são bons. São os 10 bons primeiros. Acho que são os melhores 10 minutos. Acho que o comecinho ali do primeiro tempo e o finalzinho ali do segundo tempo é que o Palmeiras encontra ali algumas chances e cria algumas oportunidades. Mas se você pegar a maior parte do jogo, o Palmeiras não teve controle de nenhum tempo. O Palmeiras começa bem. Começa marcando ali lá na frente, faz a marcação-pressão, tem algumas rodadas de bola interessantes, roubadas de bola que poderia resultar no gol do Palmeiras ali, principalmente com o Vitor Roque, fazendo esse cara aí de pressionar os zagueiros, pressionar o goleiro. O Palmeiras acaba roubando algumas bolas, mas tem dificuldade na criação, tem dificuldade na finalização, tem dificuldade de criar oportunidades, criar chances claras de fazer o gol, deixar os seus atacantes em chances claras de fazer o gol. E isso faz muita diferença, né? Porque o Corinthians teve uma, duas, três. Vamos pegar o pênalti, teve o lance lá que o Everton defendeu e teve o gol. E, cara, conseguiu fazer o gol. E o Palmeiras teve algumas oportunidades e não conseguiu fazer o gol. Tudo bem que o gol, aqui a gente vai chegar nele, né? Teve um gol que foi anulado. Mas se você pegar o primeiro tempo do Palmeiras, cara, o primeiro tempo foi comecinho bom. O meio ali, depois dos 15 minutos pra frente, o Palmeiras desandou, deixou a bola com o adversário, não marcou pressão, deixaram os jogadores do Corinthians livre, leve, solto. Tem o lance do pênalti, que pra mim não foi pênalti, eu até entendo quem queira falar, porque teve o lance lá, mas pra mim o Gustavo Gomes, ele toca primeiro da bola, aí o Depay dá o chute lá e depois que a crava da chuteira acaba pegando ali na perna dele. Então pra mim não seria pênalti. Mas beleza, eu até entendo acho que é um lance bem discutível, mas pra mim não foi pênalti, beleza? E aí o Everton consegue defender. O Palmeiras demora, cara, demora assim ainda, porque o Corinthians depois do gol ainda tem mais uma oportunidade de fazer o gol, cara. O Palmeiras demora realmente a acordar. Quando o Palmeiras acorda, o Palmeiras ainda tem até mais uma oportunidade. No finalzinho o Palmeiras dá uma pressionada. Chegou ali, o Corinthians está 60-40 em posse de bola. O Palmeiras se abdicou do jogo, deixou a bola pro Corinthians. E o Corinthians foi entulhando chances. Deu a bola, o Palmeiras, quando tinha a bola, era aquele famoso toca pro Everton daquele chutão pra frente,
que não resulta em absolutamente nada. Pode ver, pode reparar. Quando o Palmeiras faz esse tipo de jogo, de esperar o adversário, quando ele tem a bola, ele volta a bola no zagueiro, pro zagueiro voltar pro goleiro dar o chutão pra frente, cara. Isso não é uma estratégia, cara. Isso não é nada. Isso aí, um time de bairro aqui faz a mesma coisa, cara. Meter a bica pra frente com o goleiro, isso qualquer um faz. Treinar a semana inteira pra fazer esse tipo de coisa, é melhor não treinar. E aí só no finalzinho o Palmeiras deu uma leve acordada, conseguiu algumas oportunidades ali. E aí o segundo tempo do Palmeiras é pífio. O segundo tempo do Palmeiras é pífio. O Palmeiras não encontra o futebol. Tudo bem que o segundo tempo dá uma decaída bastante. O árbitro ali começa a parar o jogo toda hora, marca muita falta. Falta demais. Vamos ver aqui, pegar um pouquinho das estatísticas pra gente ver. O jogo até em pós de bola terminou 50-50. Chances claras. Grande chance. 2-2. O Palmeiras teve 2 chances. Finalizações, 11. 11 finalizações o Palmeiras fez na partida. Faltas, o Corinthians fez 20 faltas. Era para ter tomado muito mais cartão e o Ranieri era para ter sido expulso, né? E aí você já vê como foi a tendência do árbitro. E aí, chegamos aí no lance do gol do Corinthians. Numa falta desnecessária lá, no momento que o Abel faz a troca ali do Bruno Fux pelo Mikael. O Palmeiras ali, o Mikael faz a falta. O Palmeiras todo desorganizado. E aí o Corinthians foi esperto. O Corinthians foi esperto, tocou a bola rapidamente. Não tinha ninguém do lado esquerdo ali da defesa do Palmeiras. Ela para tá lá o Piquerez. E aí tem um cruzamento. E novamente tá tudo errado, toda a marcação errada. Do começo da jogada ali, da cobrança da falta, até o lançamento, tudo errado, ninguém marcando ninguém. O jogador do Corinthians vai, cruza. E o Palmeiras sofre o gol. Uma falha bizarra de todo o sistema defensivo do Palmeiras. Não é só dos zagueiros. Uma falha bizarra de todo o sistema defensivo do Palmeiras. Uma falha coletiva do Palmeiras. Uma desatenção que eu nunca vi. E só deixa o Depay sozinho para cabecear. Ele não teve nenhum trabalho para cabecear. Nenhum. Não tinha ninguém marcando. Ninguém ali chegou nele. Ninguém encostou. Ninguém fez nada. Deixaram cruzar de boa. E deixou o Depay cabecear a bola de boa. E aí nós temos aí o lance do gol do Palmeiras, cara. Que, cara, não estava impedido, ok? Não estava impedido. Primeiro porque na hora do lançamento, você pega o frame que a CBF, o VAR da CBF usa, a bola já está em movimento. O que não pode acontecer. O lance tem que ser marcado no momento em que o pé do jogador toca na bola. E se a bola já está no movimento, isso é posterior. Então ele tinha que voltar. E se ele volta, isso é só para começar, tá? É só para começar. Então o lance está marcado errado, o impedimento está marcado na hora errada. Beleza. Mesmo com esse erro, na imagem que tem no VAR, não é conclusivo que o jogador do Palmeiras está à frente. E se não é conclusivo, é no mínimo a mesma linha. E tem que ser marcado o gol. E aí o VAR, rapidamente, demora-se horas, dias, às vezes, para se ver um lance claro de impedimento. E nesse, em que a linha tem que ser traçada milimetricamente para saber se o jogador estava impedido, magicamente a CBF descobre ali e acha um impedimento ali. Não. Temos que dar o parabéns. Porque já fiz todas as críticas ao Palmeiras. Todas as críticas ao Palmeiras que fez. Do ataque ao meio de campo, da defesa. A mexida eu nem falei ainda. Mas vamos chegar no gol. E o VAR aí achou um impedimento. Do nada. Que mesmo no lance em que eles divulgaram, não é conclusivo que o jogador está impedido. E se não é conclusivo, é no mínimo a mesma linha. No mínimo a mesma linha. Porque a imagem não é tão clara assim para dizer que o jogador, o Maurício, está à frente. E é marcado impedimento. A começar de novo, pelo toque na bola que já é marcado errado. E mesmo no toque sendo marcado errado, no próprio frame deles, é visível que é no mínimo a mesma linha. Não vou nem dizer que o jogador está atrás, porque seria aí eu brigar com a imagem.
mas no mínimo a mesma linha é. E aí hoje não tem como dizer que o Palmeiras foi prejudicado. Não só nesse, como no lance do pênalti. Outros lances também, cartão amarelo, que era para ter sido um jogador, o Ronieri ter sido expulso. Faltas que ele inverteu, por exemplo, o lance lá do Giai na lateral. O jogador dá um tapa na cara do Giai, era para ter levado amarelo. Outro lance também, que acho que foi eu não sei quem foi o jogador, mas deu um tapa na cara também do Vitor Roque. No mínimo era para amarelo. Algumas faltas que ele inverteu, outras faltas que ele não marcou. Então o juiz foi ativo. Ele participou diretamente aí da vitória do Corinthians. Tanto ele quanto o VAR. Não, o lance do impedimento não tem a ver com o árbitro, tem a ver com o VAR mesmo na cabine. Mas os lances de campo ele errou quase tudo, cara. Quase tudo. E aí fica complicado, né? Já não é a primeira vez que na Copa do Brasil acontece esse tipo de coisa, né? A gente lembra aquele jogo contra o São Paulo, esqueceram de marcar o impedimento, o Palmeiras foi eliminado. Hoje, a mesma coisa. Inventaram o impedimento, inventaram o pênalti, né? Deixaram de expulsar o jogador e vai se acumulando. E aí é o Palmeiras que é sempre favorecido pelo VAR, né? A gente tá vendo. Estamos vendo. E aí, no finalzinho, o Abel faz as mudanças aleatoriamente, não entendi porquê, tirou o Ramon Souza, que não estava tão alto de jogo, para colocar o Flaco Lopes, e aí só depois coloca o Aldo no lugar do Vitor Roque. Assim, não entendi, cara. Eu não entendi essas mudanças, não surtiu efeito, não fez a menor diferença as mudanças que o Abel fez. Eu acho até que o Alan tinha que ter entrado, mas ele entrou aos 84 minutos, cara. Tava 6 minutos para acabar a partida. E por que manteve? Ó, o Facundo hoje não fez. O Facundo hoje não fez nada. O Facundo hoje foi mal. Tá? Eu elogiei ele outros nos jogos passados, que ele tava atuando bem, mas hoje não fez nada. Era para ele ter tirado o Facundo Torres, colocado o Alan ali no lado direito e ter mantido o Ramon Souza. E não tirar o Ramon Souza para colocar o Flaco Lopes. Aí manteve o Flaco Lopes e ele tirou junto, né? O Vitor Roque. Mudanças assim que. Tá, o que entrou? Faltando 6 minutos para acabar o jogo. Tirar o Vitor Roque, cara. Que acho que também não foi bem hoje, né? Acho que podemos concordar que não foi bem. Ele foi o cara proativo, aquele cara ali que tava ali marcando a saída de bola, tentando ali jogada. Isso a gente não pode negar. Mas que alguns lances capitais dele, que foi passe que ele poderia ter dado, lances dele, ele acabou errando. Então não foi tão bem hoje como foi em outras partidas. Beleza? Acho que na partida passada, mesmo sem fazer gol, ele atuou muito bem. Hoje não. Hoje não foi tão bem assim, não. Tá? Eu posso até... Alguém pode até discordar de mim, não tem problema nenhum. Mas pra mim, hoje, ele não foi bem. Né? Não atuou de forma como um centroavante. E pra mim, hoje não funcionou esse trio de ataque do Palmeiras aí. Cara, é complicado, cara, porque tem muita coisa para reclamar do time do Palmeiras, principalmente parte de criação, parte de finalização, postura do time, que eu acho que faltou postura, certo? Para numa partida tão importante como essa, tinha que ter uma postura melhor, tinha que ter começado a partida com mais vontade. Tinha que ter começado a partida indo pra cima. Você viu que a zaga do Corinthians estava lá dispersa, estava lá errando tudo. Pô, vamos pra cima, tá vendo que os caras estão errando? Vamos pra cima, vamos tentar mais, vamos abafar esses caras. E não, o Palmeiras, no momento o Palmeiras tava abafando, tava pressionando o Corinthians estava errando na saída de bola, o Palmeiras recuou. Não faz sentido. Isso não faz sentido na minha cabeça. Você tá melhor no jogo, o seu adversário tá errando a saída de bola, tá perdendo várias bolas pra você ali próximo do ataque, e você recua? De quem foi essa ideia? Foi o Abel que mandou o time voltar? Foi o Abel que voltou? Ou foi o elenco, o time? Eu acho meio difícil, cara. Que foi o time que decidiu. Não. E aí tem que ser responsabilidade do Abel também. Ah, não acabou? Foi 1-0? É reversível? Claro que é. Mas precisa mudar a atitude, cara. Precisa jogar como um clássico tem que ser. Precisa ter mais raça, cara. Precisa pressionar o time adversário.
Qualquer um, mas num clássico, jogando umas quartas de final aí, oitavas de final, no mata-mata, cara. Meu pai do céu, cara. Isso que dá, isso que, de todas as que a que dá mais raiva pra mim, isso é hoje. A atitude de Palmeiras perante um jogo importante desse com o adversário num clássico desse. Isso deixa tão puto quanto os erros de arbitragem. Avante palestra.